Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui a mais um tema de direito administrativo. Nós vamos começar hoje a falar sobre um tema bastante interessante no direito administrativo e que acaba resvalando um pouco no direito civil. Nós vamos falar hoje dos bens públicos. Veja, bens públicos. Esse termo é bastante amplo, tá? Então vamos lá. O que seriam bens públicos? Pessoal, bens públicos são os bens do domínio nacional, pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros bens são particulares, seja qual for aí a pessoa a qual eles pertencem, tá bom? Vamos a algumas definições, porque o que eu falei não foi o suficiente, claro. Então tá, vamos lá. Bens públicos são também entendidos como os bens de titularidade do Estado. Titularidade, vamos lá, seria a propriedade, né, a quem pertence. Então, bens de titularidade do Estado são bens públicos. Bens estes que, sendo do Estado, são necessários ao desempenho de funções públicas, submetidos, então, a um regime jurídico de direito público. Bom, vamos lá. Quem seriam, em tese, os titulares de direitos públicos? Bom, o Estado. O Estado é o dono dos bens públicos. Pois é, mas aí nós vamos ter alguma controvérsia. Ainda sobre o conceito, vamos lá. Pessoal, veja que eu até agora te dei dois conceitos e ainda não deu para entender muito bem. Porque o conceito de bem público, ele é legalmente incompleto. Uma vez que o conceito de bens particulares é formado por exclusão, como a gente tira do artigo 98 do Código Civil. Olha o que diz o artigo 98 do Código Civil sobre bens públicos. Ele diz assim: são bens públicos os bens de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quem pertence. Percebeu que aquele primeiro conceito é exatamente o que está no artigo 98, o que não ajuda muito, né? A classificação do Código Civil, pessoal, através dela, os bens públicos, eles são classificados de acordo com a titularidade do bem. Óbvio que tal definição, ele advém de autores de direito civil, de civilistas. Mas, se você for imaginar por esse ângulo, os bens de uma pessoa jurídica de administração pública indireta, como é que fica? Assim vem a doutrina complementar esse conceito. Por exemplo, o Eli Lopes Meireles, ele diz que bens públicos são todas as coisas corpóreas ou incorpóreas, imóveis, móveis ou semoventes, animais, créditos, direitos e ações que pertençam a qualquer título às entidades estatais, autarquias, fundacionais e paraestatais. Lembremos que o conceito do Eli, ele é um pouco antigo, né? Hoje há bastante discussão em torno de tudo isso. Mas você vê como já deu para trabalhar um pouco mais, né? Você começa a ter uma noção, pelo menos razoável, de que não são apenas bens imóveis, físicos, corpóreos, mas também incorpóreos. Percebeu? Imateriais. Muito bem. Acontece, pessoal, que esse mesmo conceito traz, assim, a ideia de um regime jurídico em que os bens estão atrelados, estão juntos, né? Atrelados. Ele não abrange o que a gente chama de empresas públicas e sociedades de economia mista. Lembra que as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, mas pertencentes à administração pública, indireta. Por isso, em se tratando de bens das empresas públicas e sociedades de economia mista, segundo a jurisprudência doutrina, ela acaba equiparando esses bens a bens públicos. Pelo menos uma parte, tá? Vejam bem, quando eu falo sobre a titularidade dos bens públicos, isto é, a quem pertencem esses bens, né? A primeira ideia que você vai ter são bens públicos aqueles que pertencem à administração pública. Beleza. Mas a direta e a indireta? Então, e aí começa o problema, tá? Pessoal, posições
doutrinárias divergentes existem em relação às empresas públicas, sociedades de economia mista e também fundações de personalidade jurídica privada. Lembra? As fundações públicas de direito privado? Com tendência ao predomínio de uma posição de publicização do regime dos bens públicos. Como assim publicização? Que os bens públicos que pertencem às sociedades de economia mista e às empresas públicas e às fundações públicas de direito privado seriam bens públicos e regidos pelo regime jurídico administrativo, pelo regime jurídico público. Percebeu? Mas veja, é controvertida essa ideia, viu? Então você não pode olhar bens públicos apenas sobre aqueles bens que pertencem à administração direta e indireta. Porque, quer ver? Empresa concessionária de serviço público. Falamos sobre serviços públicos, lembra? Falamos como concessão. Veja que aqui a gente sempre relembra. Veja como o direito administrativo, pessoal, ele está interligado. Você vai aprendendo uma coisa e aquela informação é usada em outros temas e assim por diante se somando, tá? Por isso que eu acredito e espero, pelo menos de coração, que hoje vocês tenham um entendimento maior de direito administrativo do que nós tínhamos lá atrás. Perceba que hoje a gente consegue começar a ler algumas coisas e entender um pouco mais, porque vimos muita coisa, pelo menos para todos aqueles que acompanharam, né? Mas voltemos à polêmica dos bens públicos. Empresa concessionária de serviço público pode ser titular de bem público? Veja que ela é uma empresa concessionária. É polêmico, mas predomina aí majoritariamente que sim, ela pode ser detentora, possuidora, titular de bem público. Mas apenas enquanto esses bens estiverem afetados, sendo utilizados para a prestação do serviço público. Porque a concessionária, lembre-se, ela presta um serviço público, presta. Muito do seu equipamento é usado para a prestação de serviço público? Então beleza, entende-se, pelo menos a maioria, que seria um bem público. Porque é óbvio que ela deve ter outro equipamento, outros materiais, outros bens que não são usados para o serviço público. Neste caso, esses outros não são entendidos como bens públicos, tá? Outra ideia com relação a essa titularidade. Entidade da administração indireta pode ser titular de bem de uso comum do povo. Daqui a pouco nós vamos falar o que é isso na classificação dos bens. Que seriam as praças, vias públicas. São bens públicos, não são? Neste caso não, viu? Administração indireta não. Bens de uso comum do povo são inerentemente de titularidade apenas de pessoas políticas, tá? Fariam parte aí dos poderes, a administração não o faz. Tudo bem? Bacana, legal? Boa! Muito bem. Então, vamos continuar aí analisando, tá certo? Com relação a quando vamos falar sobre bens públicos, um dos problemas que se apresentam com relação ao conceito é a equiparação do bem público. Como assim? Acabei de falar. Todos os bens que pertencem ao Estado são bens públicos? A princípio são. Mas você tem que lembrar, quando eu falo Estado, eu estou falando da administração pública. E aí começa, né? Tem a direta, tem a indireta, tem as de direito público, tem as de direito privado, tem as concessionárias, as permissionárias. Olha como é que a coisa começa a complicar um pouco. Então veja que é um tema rico. Não é um tema simples, assim, que uma análise rápida você percebe. É preciso ir trabalhar. Você tem que sair de uma regra e depois você tem que ir trabalhando as minúcias, os detalhes. Aí vem a pergunta com relação a bens que são equiparados a bens públicos. Esses bens, na prática, se forem equiparados, passam aí a gozar dos mesmos status dos bens públicos. Entendeu? Mas com titularidade de bens privados. Tá? Como assim? Pessoas jurídicas de direito privado, que são da administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas de direito privado, os bens dessas entidades, são bens públicos? A princípio são. Mas tem que lembrar que existem exceções aí, elas são por equiparação. Essa é a realidade. Percebeu? Elas são por equiparação. A maior parte das entidades da doutrina entende que são bens públicos. São sobre o regime de direito público. Tudo bem? E bens públicos detêm aí uma série de privilégios. Lembra? Só que pertencem, no caso,
a uma entidade que é de natureza privada. Percebeu como tem umas coisas meio estranhas aí no meio? Paciência. Vamos às espécies de bem público, tá? Isso só discussão com relação ao conceito, percebeu, né? Com relação às espécies, pessoal, os bens públicos, eles são classificados pelo artigo 99 do Código Civil. Bom, mas nós estamos no Código Civil? Sim, pessoal, lembrem-se, o direito administrativo, ele não tem uma codificação, isto é, não existe um único código ou documento que traga todas as informações da administração pública, pelo contrário, falei isso no primeiro dia de aula que tivemos, presencial. O direito administrativo é um cipoal de normas, de leis, de regras, de decretos, nossa, é um monte de coisa. Entre eles usa-se também o Código Civil. Percebeu? Código Civil. O 99 diz assim, artigo 99 do Código Civil, diz lá, são bens públicos. 1. Os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas, praças. O nome já diz tudo, o uso comum do povo. 2. São bens públicos. O de uso especial, os de uso especiais, tal como edifícios ou terrenos destinados, geralmente a alguma coisa mais específica. Aí já não é para todo mundo estar entrando. Um prédio público não entra qualquer um. Concorda comigo? Você tem ali algum controle. E tem também, pessoal, os chamados bens públicos dominicais ou dominiais. A doutrina, às vezes, né, altera um pouco a nomenclatura, né? Vamos falar dominicais, que eu acho mais interessante, né? Que constituem, isso no artigo 99, os dominicais que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Percebeu? Legal, né? Bacana? Muito bem. Calma, nós vamos falar de cada um deles. Vamos falar de cada um deles para não ter problema. Tá bom? Muito bem. Primeira coisa, pessoal. Eu falei que os bens públicos se submetem ao regime público, não é? Né? Regime jurídico de direito público. Mas todos eles se submetem? Não. O regime jurídico desses bens depende de alguns fatores, pessoal. Sobretudo com relação à destinação dada ao bem e à atividade desempenhada pela pessoa jurídica estatal. Seja ela de direito público, seja de direito privado. Lembra que eu comentei agora há pouco que até mesmo concessionárias de serviços públicos, aqueles bens que pertencem à concessionária, se efetivamente foram usados para prestação de serviços públicos, são tidos como bens públicos. E olha, nós não estamos falando de uma empresa, de uma pessoa jurídica que é da administração indireta. Não, ela é totalmente privada. É que por estar prestando um serviço público, possivelmente com contrato e tal, tudo bonitinho, os bens que ela utiliza para o serviço público são tidos como bens públicos. Tá bom? Pessoal, já que estamos nisso aí, existe alguma característica comum a todos os bens públicos? Independentemente do regime, se é regime, né, sim, por exemplo, só para entender alguns daquelas prerrogativas que tem os bens públicos. Bens públicos não estão sujeitos a uso capião. São imprescritíveis. E também não estão sujeitos a uma relação de domínio própria de direito privado. Isto é, o titular do bem não pode ser a ele o destino que bem entender. Não pode fazer o que quiser com aquele bem. Entendeu? Do mesmo jeito que tem poder, tem obrigações, lembra? Então tá, vamos lá. Vamos falar de cada um deles, pessoal. Muito bem. Bens de uso comum do povo. Qual que é o conceito? É o bem cujo acesso e uso devem ser permitidos, possibilitando a qualquer um do povo, tá? Então todo mundo pode usar. Por isso que eu falei rua, praça, não é? Rios, mares, praia. Assim, tem utilização imensurável. Você não pode medir o quanto se usa daquele bem. Todos têm acesso, independentemente de autorização. De autorização do Estado, né? Da administração, pode usar. Pois geralmente abrangem locais abertos à utilização pública.
e de fruição de todo o povo. Fruição, sabe, de gozo, de uso de todo o povo. Por isso, não há que se cobrar taxa pelo uso. Então, as ruas, as vias públicas, né? Praças, rodovias, rios, mares. Ah, mas o rio ele fica dentro de uma fazenda. Fião, se o rio passa pela fazenda e vai embora, não é que ele é. Se for só dentro da fazenda, não é um rio, é um lago. Né? Aí não. Às vezes até são lagos artificiais. Aí o dono não precisa deixar entrar. Agora, se for um rio que passa pela fazenda, pode entrar. Tanto que você vê aqui na nossa região, muita gente vai pescar nos rios. Como é que o cara chega no rio? Porque o rio está dentro de uma fazenda. Como é que você entra na fazenda? Entra. O fazendeiro não pode te impedir a entrada. Tanto que ele coloca lá umas cercas numa posição que as pessoas possam passar. Geralmente eles não deixam a possibilidade do cara entrar com caminho, com carro, caminhonete, né? Geralmente você consegue ir andando, pelo menos pertinho do rio, para evitar algum problema. Mas a regra geral, às vezes até dá para ir com o carro e parar na beira do rio, né? Mas você pode ir até lá e usufruir do rio, porque o rio não pertence ao dono da fazenda. Entendeu? Bacana, legal? Muito bem. Esses são os bens de uso comum. Ó, destaque-se ainda que juridicamente, para fazer o uso desses bens, no caso de uso comum do povo, é necessário aí uma permissão de uso, né? Assim, o bar que usa a calçada deverá requerer à prefeitura a permissão do uso do bem público comum, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Para você andar na calçada, você não precisa pedir permissão. Mas se o bar for utilizar a calçada para colocar ali alguma coisa, entendeu? Aí ele vai ter que pedir a permissão lá na prefeitura. Alguns bares, inclusive, usam a rua. Muitas vezes usam a rua. Tá? Por outra situação que você pode ver, eu conheço locais onde o pessoal... Festa junina, né? Já viu festa junina na rua? O pessoal fecha a rua, tem que pedir autorização na prefeitura, ele fecha ali aquela rua, muitas vezes um quarteirão, né? Para fazer ali a festa junina, às vezes do bairro, da empresa, entendeu? Da escola, na rua, tá? Bacana? Mas aí tem que pedir autorização. Tudo bem? Ó, alguns doutrinadores falam que os bens de uso do povo estão restritos apenas à alienabilidade. O que é isso? Alienabilidade, né? Não pode ser alienado. O que significa, então, que os bens poderiam ser alienados, mas tem que atender a requisitos. Entendeu? Regra geral, quando eu falo em alienação, eu estou falando de alteração de titularidade, de propriedade. Lembra disso? Esses termos são chatos, eu sei, é um pouco de direito civil e tal, mas não tem jeito de escapar, né? É a nossa área, nós temos que aprender a usar esse vocabulário. É o que como nós vamos ter que usar pro resto da vida. Então, vamos lá. Inalienável, tá? É aquele que não pode haver transferência de titularidade, de propriedade. Os bens comuns do povo podem, olha, é possível. Não estou dizendo que é comum, mas é possível. Tudo bem? Claro que vai ser exigido uma série de requisitos. Por exemplo, uma avaliação prévia. Tem que ter uma lei que autorize a alienação do bem, porque o bem, afinal de contas, é um bem público, então pertence a quem? Ao público, ao povo. Quem que pode autorizar a venda, a alienação de um bem público? Os representantes do povo, seria o legislativo. Por isso tem que fazer uma lei que autorize a alienar um bem. Tem que ser submetido a um procedimento denominado desafetação. Vamos falar daqui a pouco disso, fica calmo. Tem que haver a desafetação do bem público. E tem que haver uma licitação prévia se o bem for móvel, através de leilão. Se for um bem imóvel, tem que ser pela modalidade de concorrência. Percebeu? Bem público. Então, eu posso vender uma rua, uma praça, talvez um prédio público, isso é mais comum, né? Terras públicas, é possível, tá? Claro, aqui vai imperar o princípio da indisponibilidade dos bens públicos. Quando eu falo bens públicos, são os bens mesmo, praça, rua, sabe? Prédio, mas também aí as obrigações da administração, né? Isso tem um sentido bem amplo, mas cabe perfeitamente aqui, tá bom? Um outro ponto importante, pessoal, o acesso aos bens de uso comum do povo e a supremacia aí do poder público. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Os bens de uso comum do povo são bens públicos em sua acepção plena.
plena, na medida em que a sua existência se encontra intimamente atrelada ao interesse público primário do Estado, da administração, que é atender às necessidades da população, dos administrados. Você concorda comigo? Beleza, muito bem. Daí resulta que, salvo exceções que são previstas na lei, tudo você sabe tem exceção, os bens públicos de uso comum do povo, veja bem, bens públicos de uso comum do povo, não podem sofrer aí limitações no seu uso, em benefício de determinado particular, em detrimento da coletividade, dos administrados, do próprio interesse público que incide aí sobre esses bens. Em decorrência então do interesse público que existe aí, que é obrigatório, faz parte, é inerente, que envolve os bens de uso comum do povo, a administração pública, no exercício do poder de polícia, possui o poder-dever para proceder, inclusive, mediante o uso de força policial, a imediata desocupação de uma rodovia, de uma avenida, que, por exemplo, se encontrar ali obstruída. Claro que uma obstrução abusiva, né? Por um grupo aí de pessoas, de desordeiros, entendeu? Na medida em que tem que ser respeitado o direito à liberdade de reunião, claro. Está previsto na Constituição Federal. Tudo bem? Isso aí tem que ser respeitado. Mas, né, o exercício desse direito, se for abusivo, não pode aí apresentar-se, no caso, como um instrumento de limitação ao direito de toda a coletividade fruir de um determinado bem público. Então, por exemplo, se eu quiser fechar uma rua, não posso fechar uma rua, as pessoas precisam passar. É o caminho das pessoas, ora, a rua não é minha para eu fechar. Agora, vamos lá, eu vou fazer uma manifestação, vou postar uns cartazes, eu quero falar sobre alguma coisa do governo, do prefeito, do vereador, mal da minha sogra, sei lá o que eu vou me manifestar. De qualquer forma, aí nós temos direitos envolvidos, né? Complicado. Claro que se ele não for abusivo, então eu vou lá, paro, é rápido, eu vou fazer lá minha manifestação, mostrar, e depois eu vou embora. Ou eu não vou parar o trânsito, entendeu? Eu entro com as minhas faixas, às vezes tem um semáforo, eu aproveito quando o semáforo fecha, eu vou com a faixa, abro a faixa, mostro para todo mundo, tal. A hora que abrir o semáforo eu saio. Ou eu paro o trânsito por alguns minutos, por alguns momentos, mostro lá e tal, a minha faixa, faço o meu discurso e saio e deixo novamente o trânsito fluir. Então não foi abusivo. Vocês estão entendendo? Eu sei que é difícil você saber exatamente o momento em que passa a ser abusivo ou não. Porque você tem direitos envolvidos aí, o das pessoas de ir e vir, né, de livre locomoção, e o direito à manifestação do pensamento, de reunião, tá bom? Bacana, legal isso aí, né? Ainda além disso, a lei permite certas exceções, tá? Em que a administração pública pode, em algumas situações, exigir o pagamento de uma tarifa para o seu uso, tá? O Código Civil fala isso no artigo 103, tudo bem? Então é possível. Ele diz assim, no 103 do Código Civil, o uso comum de bens públicos pode ser gratuito ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente na lei, pela entidade a cuja administração pertencerem. Esse é o 103 do Código Civil. Percebeu? Nesse caso, por exemplo, muitas rodovias brasileiras, em que houve aí a atribuição da exploração e conservação em regime de concessão para consórcios privados, né? Onde é cobrada a tarifa do pedágio. Lembra o pedágio? Então, é isso. Ali há uma concessão, tudo bem, regime de concessão, para a exploração e conservação. Então, cobra-se um pedágio. Pedágio, a tarifa do pedágio é necessária, porque vai custear aí a manutenção da rodovia. Você percebeu? Então, é baseado no 103. Aquele pedágio que a gente paga, a empresa que tem a concessão vai usar o pedágio para fazer a manutenção da rodovia, para que o asfalto fique de acordo, entendeu? Para consertar o asfalto quando quebrar, para dar socorro aos motoristas quando necessário, colocar câmeras para acompanhar.
Entendido? Tá ok? Por isso você tem aí a cobrança da tarifa do pedágio, tá? É de uso comum do povo, mas o artigo 103 possibilita, tá bom? Bacana. Da mesma forma, pessoal, desde que esteja amparado na legalidade, tem que ter lei então, e visando aí atender ao interesse público, pode a administração pública impor certas restrições de caráter geral ao uso de bens públicos. Por exemplo, no caso de um desvio do curso de um rio para fazer obras, né, de construção numa usina elétrica. Tudo bem? Ou reparar uma ponte ou alguma coisa do tipo. Ou desviar as pessoas do caminho de uma rodovia, porque está consertando a rodovia. De qualquer forma, veja, há interesse público envolvido. Percebeu? Tá bom? Muito bem. Nesse caso, pessoal, ainda que a restrição imposta pelo Estado possa afetar a população, através da redução aí, por exemplo, da atividade pesqueira numa região, tá? As pessoas pescam, devem trocar o curso do rio, vai atrapalhar os pescadores. Ainda assim, não é cabível qualquer indenização para a população, os administrados, que sejam prejudicados por isso, viu? Tendo em vista a própria supremacia do interesse público sobre o particular, que aqui nesse caso prevalece, né? Tudo bem? Então, se eu estou desviando o curso do rio, para quê? Não, porque nós estamos construindo uma usina. Cuidado. É diferente, por exemplo, se essa usina, a água da usina, ela vai acabar cobrindo uma fazenda, então você tem que fazer a desapropriação da fazenda e pagar o dono da fazenda, como diz a Constituição Federal. Então não é disso, não é essa indenização que eu estou dizendo que não haverá. Eu estou dizendo dos usuários do rio que foi desviado. Às vezes, com o desvio, não dá para fazer mais a pescaria, pescar. E às vezes as pessoas dependem daquela pesca. Bom, paciência, tem outro jeito, tá? Alguns percalços acabam tendo que ser suportados pelo cidadão. Tudo bem? Não há por que pedir indenização, até porque é temporário e você tem que fazer a usina. Então, supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Tudo bem? Bastante coisa sobre esses bens de uso comum do povo, fácil de entender. Bens de uso especial. Aqui já muda um pouquinho a história, pessoal. São os bens destinados à prestação de serviços públicos. Entendeu? Não de uso comum, mas bens que são usados para prestar serviços públicos. Os bens de uso especial, eles carregam a ideia de afetação. Lembra que eu falei agora há pouco de desafetação? Então, afetação. O que é afetação? Afetação. Aqui tem-se a atuação do Estado na prestação do serviço público. Entendeu? Quando um bem público é usado para a prestação de serviço público, entende-se que ele tem uma afetação, está afetado a prestar serviços públicos. Os entes federativos, União, Estado, município, têm funções relacionadas à comunidade, de acordo com as previsões da Constituição e da legislação, né? Cada um tem a sua competência para prestar seu serviço, que são necessários aí observar as necessidades reais do cidadão e o que está na lei. A afetação, pessoal, é a destinação do bem público para a satisfação das necessidades coletivas e estatais, do que deriva aí sua inalienabilidade. Veja que os bens de uso comum do povo, em regra, cuidado, eles podem ser alienáveis, eles são alienáveis. Aqui ocorre a inalienabilidade dos bens públicos porque eles são afetados, decorrente da afetação ou da própria natureza do bem, ou de um ato do Estado, um ato unilateral por parte do Estado, tá? Daí a gente fala em afetação, que pode ser definido, então, como a destinação específica de um bem para a satisfação, então, do interesse público, e, em sentido oposto, você pode pensar também em desafetação, que é justamente a cessação, o fim, o término, cessou, acabou. É a cessação dessa destinação específica que havia sido conferida a um bem de uso comum do povo, ou a um bem de uso especial. Tudo bem? Então, a afetação é quando um bem público é destinado à prestação de serviços públicos, tá? Uma destinação específica. Tudo bem? Ele será desafetado quando é retirada essa destinação específica desse bem, desse móvel, imóvel, algo assim.
Assim, pessoal, regra geral, né? Abrange os edifícios de repartições públicas, esse aí na prefeitura, Secretaria da Fazenda, tá? Edifícios de repartições públicas, terrenos que são utilizados aí para prestação de serviços públicos, veículos, os veículos oficiais, tá? Os mercados públicos, as escolas, hospitais do estado, as delegacias de polícia, percebeu? Todas elas têm uma função específica, né? Prestam um serviço público, tá? A Maria Silvia Zanella de Pietro, tá? Ótima autora. Quem quiser seguir o livro dela, maravilha, tá? Eu sempre falo que você deve procurar ter algum livro para você acompanhar nossas matérias, ler além do que eu estou falando aqui, porque por mais que eu fale, eu não esgoto o tema, tá? Maria Silvia é uma ótima escritora e como eu falei, se você entende direitinho, se o vocabulário que ela utiliza para você é acessível, é agradável, é interessante, use. Direito administrativo você vai encontrar um monte de gente falando. Você tem então a de Pietro, você tem o Eli Lopes Meireles, você tem lá o Matheus Carvalho, que eu também gosto muito. Você tem aquele Zé Zovitz, lembra dele? Você tem inclusive, olha que delícia, vocês vão adorar, Maria Helena Diniz, também tem seus livros de direito administrativo, pode adquirir, vocês vão adorar. Muito bem. A Silvia Zanella de Pietro, Maria Silvia, ela diz que para ela, né, o bem de uso especial nem sempre se destina ao uso direto da administração, podendo inclusive ter por objeto o uso por particular, como ocorre no caso do mercado municipal, entendeu? Mercado municipal. Quem que usa o mercado municipal? Os vendedores lá, né, os comerciantes. O cemitério, ninguém quer usar esse troço, eu sei, mas tá lá, né? Tudo bem? O aeroporto. Aeroporto. Percebeu? Então, bacana. Ela só faz um adendo e é interessante o que ela coloca, tá? Nem sempre é a administração diretamente quem utiliza aquele prédio, tá? Muitas vezes ele é utilizado por particulares. O mercado municipal é um exemplo. Você chega lá, comerciantes, todos os mais variados tipos. Ainda é bom a gente comentar, pessoal, que esses bens, eles só são bens de uso especial se continuam a ser utilizados no local, tá? Tanto o bem de uso comum como os bens de uso especial, por possuírem uma vinculação a uma finalidade especial, né, específica, para deixar de utilizá-lo é preciso ser feita uma desafetação. Tudo bem? Por isso que a gente fala em afetação. Ainda assim, por possuírem essa situação, né, eles se diferem, eles são diferentes dos chamados bens dominicais. Os bens de uso comum do povo não têm afetação, tá legal? Porque todo mundo usa, todo tempo, não tem problema. Os bens de uso especial, esses são afetados. Justamente por quê? Uso especial, afetação. Tudo bem? Boa, legal, bacana. Tá bom. Depois falamos mais sobre isso. E os bens dominicais? Vamos lá. Ou, como eu disse, dominiais. Eu já vi muitos autores, o meu professor pessoalmente falava bens dominiais, entendeu? Alguns falam bens dominicais. Eu gosto também de dominicais. Bonito, mas vamos lá. Para alguns, são bens de propriedade da administração. Porém, não são afetados. Não tem uma destinação específica. Só isso. O domínio da administração pública aí, em relação aos outros bens é maior o domínio, devido ao interesse público. Assim, já se entendeu no STF que para que se promova a desobstrução de um bem dominical, a administração pública tem total poder de autoexecução. Percebe? Tem autores que dizem que os bens dominicais são os que pertencem ao Estado na sua qualidade de proprietário. Exemplo, terrenos de marinha, terras devolutas. Terras devolutas são aquelas que são logo acima do rio, né? Logo acima do rio tem uma terra, a gente chama de terras devolutas, até vai um tanto razoável. Títulos da dívida pública, tá? Você veja que títulos são papéis, mas são bens, né? Estatais, porque é título da dívida pública emitidos pelo Estado, tá bom? Eles integram o patrimônio do Estado.
mas não possuem um fim administrativo específico, podendo ser utilizados nas mais variadas finalidades permitidas pela legislação, tá bom? Conforme o artigo 99, inciso 3º do Código Civil, são considerados aí bens dominicais aqueles que constituem, isso conforme 99, inciso 3 do Código Civil, são bens dominicais aqueles que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Claro que o direito civil, o Código Civil nunca ajuda muito, né? Mas é o que está escrito lá. Aí, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado uma estrutura de direito privado. Entendeu? Como ocorre lá, por exemplo, os bens que integram as fundações públicas. Tá? Essas, apesar de sua personalidade jurídica de direito público, eles possuem uma estrutura jurídica semelhante a fundações privadas, né? Porque são fundações. Mas vamos lá, vamos falar um pouco mais dos dominicais. Ó, como é que são utilizados esses bens, pessoal? Bom, vamos lá. A utilização de bens dominicais, ele segue a mesma lógica dos bens de uso comum do povo. No entanto, os bens dominicais, ao contrário dos bens de uso comum do povo, não estão restritos à alienabilidade. Pois, conforme disposto na Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 21, tem a Lei 8.666, que é a lei das licitações, lembra? Muito bem. Eles não necessitam, entretanto, serem submetidos ao procedimento de desafetação. Entende? Tá? Não precisam. Eles são bens públicos, eles pertencem à administração, tudo bem, mas eles não são afetados, porque não tem, como eu disse, uma destinação específica. Prestação de um serviço público específico, algo assim, tá? Então eles não precisam de desafetação, quer dizer, não precisariam ser desafetados para que você possa, talvez, aliená-los, tá? O que seria necessário para essa desafetação? Você precisaria de uma lei que autorize a alienação do bem, tem que ter avaliação prévia, uma licitação prévia, né? Se o bem for móvel, tem que ser por meio de leilão, e imóvel por meio de concorrência, tá bom? Então, muda um pouquinho a ideia. Uso capião de bens dominicais. E aí, é possível? Eu falei que os bens de uso comum do povo não podem ser usucapidos, né? Não pode haver uso capião, entendeu? Acho que eu comentei até em sala de aula. Tem um bairro na cidade, comentei nas aulas presenciais, só estou repetindo. Tem um bairro na cidade, que é um bairro inteiro, tá bom? Mas esse bairro era uma área verde, era um bem público. As pessoas foram mudando para lá, foram construindo casas, indo. A administração pública, a prefeitura chegou, colocou água para eles, energia elétrica, começou a cobrar. Dali a pouco fez a rua, já estava mais ou menos feita, construiu uma escola, um posto de saúde, resultado, é o bairro. E agora, vai tirar todo mundo? Não dá mais. Só que as pessoas que moram naquele bairro não podem ter o documento de propriedade. Entendeu? Eles nunca serão efetivamente donos daquele imóvel, daquele terreno que eles têm. Porque aquilo pertence ao Estado, é bem público. Vão morar, ninguém vai tirar por uma questão, né, social. O Estado, a administração não vai arrancar o pessoal de lá. Esse bairro tem 40, 50 anos. Ninguém vai sair dali. Tudo bem, eles não vão tirar ninguém. Mas eles jamais terão a escritura do imóvel. Ah, mas eu já moro aqui há 50 anos, vou pedir uso capião. Realmente, não vai conseguir. Por ser um bem público, tá? Eu falo que eu já tentei entrar com um processo como esse. Não resolveu, tá? Então vamos lá. E com os bens dominicais, esses que não têm uma afetação, que não têm uma destinação específica, também não podem ser objeto de uso capião, tal como os demais bens públicos. Inclusive, conforme já decidiu o próprio Supremo Tribunal Federal, num entendimento que foi objeto, inclusive, de uma súmula 340, tá?
diz que desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por uso capião. Então tem uma súmula já falando isso. Então não havia nem o que discutir, tá? Apesar de não estarem aí afetados para uma finalidade pública específica, né? Como os de uso especial, os bens dominicais integram o patrimônio da administração pública. De modo, então, que esta pode cobrar tarifa como achar conveniente. Pode cobrar uma tarifa, tá bom? Muito bem. Até aqui estamos entendidos, pessoal? Estamos entendidos? Beleza, bacana, de boa? Fácil? Então tá bom. Esse tema dos bens públicos, ele não é fácil, viu? É um tema chatinho, eu sei, mas é importante saber. Todo mundo que for trabalhar e tratar com a administração pública, com o Estado que seja, acaba tendo que mexer com isso. Vamos falar um pouquinho da classificação dos bens públicos de acordo com o conceito de bem público. Quando se trata de bens de uso comum do povo e bens dominicais, a propriedade desses bens é classificado de acordo com a titularidade, conforme fala lá o Código Civil. Quem é o titular, quem é o dono, quem é o detentor titular desse bem, quem tem a propriedade dele. No caso dos bens de uso especial, a classificação utilizará tanto o critério da titularidade, quanto o critério que está disposto na lei de uso e concessões. Porque lembra que ele é afetado? Então, muito bem. Vamos falar um pouquinho, então, dessa tal afetação ou desafetação, tá bom? Muito bem. A desafetação, do verbo afetar, significa destinar, tá? Afetar é destinar. Então tá bom. Seria uma destinação. Muito bem. Os bens de uso público são afetados, pois estão a favor do interesse público. Eles são destinados, afetados a um bem público, a um determinado interesse público, a um determinado serviço público, sei lá. Para que o bem tenha a propriedade transferida, é preciso fazer a desafetação. Ou seja, tem que retirar, fazer a retirada deste bem público do interesse público. A desafetação é a cessação da destinação específica atribuída a um bem público. Beleza? Eu já falei isso antes, estamos repetindo, mas tem que tratar. Agora já ficou mais fácil para entender. Pessoal, o direito de propriedade é um direito complexo. É composto aí do direito de usar, fruir, dispor, tudo isso do Código Civil. Assim, é formado de forma tríplice, né? Usar, fruir, dispor. Usar significa fazer o uso das comodidades que o bem oferece. Fruir está relacionado à absorção dos frutos do bem, decorrentes do domínio do bem. Já dispor está relacionado ao poder inerente ao direito de propriedade e que nesse direito ou o poder autoriza a transferência da propriedade como um todo. Tudo bem? Isso para falar do uso, fruição ou disposição do bem. Os bens públicos afetados são aqueles que obedecem ao regime jurídico público. Ou seja, eles são inalienáveis, impenhoráveis, imprescritíveis e não são graváveis com ônus reais. Não terão um ônus sobre eles, tá? Parece ao direito civil, pois é. Os bens desafetados, tá? Ou dominicais, submetem-se ao regime jurídico privado. Assim, normalmente eles podem ser alienados por compra e venda, doação, permuta, isto é, são institutos de direito privado, tá? Nos bens desafetados, os dominicais. A administração, quer dizer, quando eu falei bens desafetados dominicais, entenda, os bens afetados são os de uso especial, lembra? Então eu não posso aliená-los. Os bens dominicais, eles não são afetados. Pela própria natureza deles, não tem afetação. Então eu não preciso de desafetá-los. Entendeu a ideia?
Então, os de uso comum, de uso especial, desafetados e os dominicais, eles podem ser alienados. Entendeu? Eles têm um tratamento de regime jurídico privado. Então, um bem jurídico público, um bem público, de uso especial, que está afetado, ele segue o regime de direito público. Se ele for desafetado, ele passa a se submeter ao regime de direito privado. Os dominicais, como não são afetados por sua própria natureza, eles já têm um tratamento de direito privado no tocante à sua disponibilidade, isto é, a possibilidade de alienação, compra, venda, doação, permuta e assim por diante. Legal, né? A administração, em função do seu poder de polícia, pode impor restrições ao limite de velocidade. Seria a zona azul, que é paga por exercício do poder de polícia e não por uma prestação de serviço. Tá? Beleza? Boa? Então tá bom. Muito bem. Pessoal, nós já estamos aí com quase 50 minutos, eu vou dar uma parada então agora. A gente vai continuar na próxima aula falando sobre cada um desses elementos, essas características dos bens públicos. Vamos voltar na próxima aula para falar justamente disso, características dos bens públicos. Até agora nós destacamos aqui o que são, quais são, tá? E na próxima aula a gente volta para falar então dessas características, tá ok? Qualquer dúvida me dê um alô, tá? Eu estaria à disposição no nosso WhatsApp, tá? Deem um ok aqui no YouTube pra gente, né, saber que vocês estão vendo. Espero que estejam vendo todo o vídeo. Ponto importante. Eu tenho reparado que poucos acessos, tem pouca gente vendo os vídeos. E os que estão entrando para ver o vídeo, a boa parte, está vendo só um pedaço do vídeo. Se o vídeo tem 50 minutos, vocês estão vendo 20. Então, o que acontece? Tudo bem que você pode parar e voltar depois, né? É para isso que eu estou gravando o vídeo. É para que você veja no momento que você precisar ver. Tá? Porque muitas vezes no horário da nossa aula especificamente, eu sei que é difícil. Às vezes para muitos você está trabalhando, você está com os filhos, tá complicado, eu sei. Mas eu quero que você veja o vídeo. Tem que assistir o vídeo, querido. Tem jeito, é a nossa aula. E eu vejo que alguns entram, eu consigo ver isso pelo YouTube, lembra? Tem gente que vê 5 minutos de vídeo. Ele só entra para dar ok. Não. Feio, hein? Puxar a orelha. Vamos assistir o vídeo todo. Não dá assim, continua dali a pouco, entendeu? Para um pouquinho, faz o que tiver que fazer, volta, continua vendo o vídeo. Eu não tenho feito vídeos muito longos, justamente por isso. Nossos vídeos estão chegando aí 40, 50, no máximo 1 hora. Eu tive um vídeo maior aí de 1 hora e pouco, mas é raro, eu me empolguei. Eu gosto do tema, eu gosto da matéria, eu gosto da aula, então me empolguei. Depois que eu vi que estava longo, eu já parei, mas eu estou tentando não deixar eles longo demais, estou tentando fazer um resumo, mas para você ver. Então, por favor, aqueles que estão vendo aí um pedacinho do vídeo só para dar ok, vejam o vídeo. Isso vai fazer falta lá na frente. Tá certo? Vou enviar junto com o vídeo. Lá no Classroom, lembra, os vídeos estou colocando no YouTube porque não tem espaço no Classroom. Sobrecarregou o espaço deles para vídeo. Então eu estou colocando no YouTube. Mais o material escrito, material de apoio, eu estou colocando no Classroom. Então vá até o Classroom e leia, imprima se quiser, sei lá. Mas entre, leia esse material, porque lá você tem mais informações, o que eu falei está escrito, dá para, né, reforçar o entendimento. Tá legal? Lembra que nós teremos prova depois, então vamos lá. E mesmo assim, vamos usar isso para o futuro, né, meus queridos? Vamos usar para o futuro. Nós temos que aprender a nossa matéria. Tá legal? Belezinha? Então tá bom. Qualquer dúvida estou à disposição. Forte abraço a todos. Assistam o vídeo todo. Assistam os outros vídeos. Nós temos vários vídeos aí, né? Então veja tudo. Veja de novo. Fique à vontade. Tá legal? Eu sei que às vezes eu saio feio no vídeo, né? Tá mais às vezes... Não. Mas é o YouTube que coloca. Não sou eu não, viu? Eles pegam lá o vídeo, param a minha imagem num certo ponto e jogam lá. E às vezes sai um negócio horroroso. E se serve de consolo, os outros professores todos estão zoando com a minha cara pra caramba, pela cara que eu ando saindo nesses vídeos, tá legal? Forte abraço a todos, fica aqui, né? A minha confissão de mico. E vamos estudar, vamos junto, vamos aí lidar com esse momento especial, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima aula. Fui!